Olá, oitavo ano, tudo bom? Vamos começar o nosso capítulo 7 falando sobre aqueles animais invertebrados que a gente já viu no ano passado, não é? Lembram das esponjas que fazem parte do filo dos poríferos, né? Os poríferos têm esse nome porque eles apresentam um corpo coberto por poros. Além disso, por mais que eles tenham várias células, as células deles não se organizam em tecidos, então é um conjunto de várias células iguais que a gente chama de coanócitos, tá? Elas têm um flagelozinho aqui, como vocês podem ver. E lembra que a água com as partículas presentes de alimento passam pelos poros e depois são filtradas e eliminadas por essa abertura chamada ósculo. E é por isso que, como eles retiram substâncias da água, eles são considerados animais filtradores, tá bom? E aí a gente tem o esqueleto das esponjas, que é formado por espículos, não é que elas têm um esqueleto, osso, não, é que na estrutura delas, do corpo dela, tem essas espículas que parecem, olha só, né, formato de agulha e pode ser feito ou de calcário ou de sílica, tá bom? E elas também, algumas podem ter uma rede de proteínas chamada espongina, tá bom? Continuando, como é que as esponjas se reproduzem? Bom, tem as duas formas, ou assexuadamente, quando elas formam um broto aqui, ó, do corpo delas. Esse broto é uma cópia idêntica da esponja-mãe, tá bom? Aqui, ó. E aí esse broto pode se soltar, fixar na rocha e formar uma nova esponja, uma esponja adulta, tá bom? As esponjas, elas podem se regenerar. Então, se você fragmentar uma esponja em vários pedaços, cada uma delas vai se formar uma nova esponja. O nome disso é reprodução assexuada, tá? Já a reprodução sexuada ocorre quando lançam na água gametas. Ué, professora, esponja lança espermatozoide na água? Sim, gente, lança. É o gameta masculino, que eles vão sair pelo ósculo e vão se deslocar na água até encontrar um óvulo de outra esponja, vai ocorrer a fecundação e aí vai formar um ovinho, que depois de um tempo vai formar uma larva, que se liberada no ambiente, vai ser liberada, vai se formar num adulto quando encontrar um ambiente ideal, onde ela possa se fixar, crescer e sobreviver. Aqui é o esquema de tudo que eu falei, tá bom? As células se encontram e formam uma nova esponja. E a gente tem várias esponjas, não somente do mar, tá, gente? Algumas pode acontecer de água doce, tá bom? Continuando, a gente tem os quinidários, entram nas águas vivas, as anêmonas do mar, os corais, entre outros, tá? São animais invertebrados que agora eles têm um tecido, tá bom? Que formam o corpo deles assim, tá bom? O corpo deles é mole, gelatinoso e a principal característica é a presença de células urticantes, que são os quinidócitos. Por isso que já devem ter ouvido falar, né? Queimada de água-viva, de caravela. Os tentáculos é para capturar alimentos, sejam animais, tá? Ou até mesmo defesa contra predadores, tá bom? E a gente tem uma variedade muito grande. Alguns têm tentáculos, né? Outros não, como por exemplo a água-viva ou a anêmona do mar. Eles podem ser de duas formas, ou pólipos, quando eles vivem fixos, ou as medusas, que são as de vida livre. Então, por exemplo, a água-viva, a caravela do mar. A caravela do mar, na verdade, é uma colônia de quinidários, tá bom? São medusas. Já os pólipos, que são os de vida fixa, a gente tem os corais, as anêmonas do mar, tá? E os quinidários têm no interior deles uma estrutura que a gente vai chamar de cavidade gastrovascular. É aqui que o alimento que for capturado vai ser digerido, tudo bem? E como eles podem se reproduzir? Bom, como eles podem ter uma fase de vida com reprodução assexuada e outra fase com reprodução sexuada, a gente fala que eles têm o que a gente chama de alternância de gerações, porque alterna entre forma sexuada e sexuada. Como começa? Bom, tem um pólipo, né? Vamos supor, um quinidário que vive fixo. E aí o que acontece? Eles vão apresentar tentáculos que vão ter, né, a estrutura relacionada com a alimentação e eles podem formar um brotinho. Desse brotinho pode soltar e formar, né, uma água-viva adulta. Essas adultas aqui, né, as medusas de vida livre, vão liberar na água espermatozoides e óvulos que, quando se encontrarem, vai ocorrer a fecundação, formar um ovo que vai dar origem a uma larva e essa larva vai se fixar em algum substrato, numa rocha, no fundo do mar, e dar origem a um pólipo de vida fixa, e aí o ciclo recomeça.
tá bom? E os corais, gente, são os quinidários, que eles têm estrutura de calcário no corpo deles, por isso que eles estão rígidos. E por que eles são coloridos? Por conta das algas que vivem neles, tá? Vivem associadas. Tanto é que quando aumenta a temperatura da água do mar, essas algas acabam morrendo e aí o coral vai ficando branco, o que é um indicativo da poluição naquele ecossistema. E agora vamos exercitar. Muito obrigada e valeu!